Caríssimos, é um prazer enorme retomar um dos meus projetos mais queridos e que fazia muito tempo que eu não atualizava. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre, desde garoto, passava recreio na biblioteca, o que explica boa parte da minha habilidade esportiva, mas eu adoro ler. E quando eu acho que eu estou fazendo alguma diferença no apreço que as pessoas têm pela leitura, quando eu estou, sei lá, alguém segue ou se encanta com uma dessas dicas e gosta de uma recomendação, eu fico super feliz. E aqui no Leia Vale a Pena eu já tinha indicado uma série de livros, mas sei lá, me envolvi com outras coisas e parei. Mas acho que está na hora de compartilhar com vocês um livro que eu estou adorando ler. E um dos sinais de que eu estou realmente gostando é que eu estou com dó de terminar. Eu já percebi isso em outras ocasiões. De repente, algum livro que é tão querido, que é tão prazeroso, que eu começo a enrolar para que ele não termine. E esse livro é esse livro aqui, que é do Niall Ferguson, não sei se deu para ler, mas eu vou colocar link ali embaixo e tal. Essa é a edição em inglês, eu vou colocar o link para a edição em português. O Niall Ferguson é um historiador. Esse livro chama Civilização, o Oeste, ou melhor, o Ocidente e o Resto. The West and the Rest. Cara, esse livro, eu estou adorando por duas razões. Primeiro, porque por força eu cresci durante a ditadura e isso teve um impacto razoável na minha educação. Eu fazia escola pública, então a primeira coisa que acho que os militares fizeram, que não é nem um pouco diferente do que esse governo está tentando fazer, é sabotar o ensino das humanidades. Né? Você deixa de aprender história, deixa de aprender filosofia, deixa de aprender outras línguas. Então eu fui um pouco vítima disso. Espero que as próximas gerações consigam escapar desse tipo de terrorismo, mas então hoje eu compenso o máximo que eu posso, o mais rápido que eu posso, com a maior intensidade que eu posso, essa lacuna na minha educação. E aí acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro do Niall Ferguson, até dar um certo contexto. Acho que o primeiro contato que eu tive com o Niall Ferguson foi um seriado, uma série na verdade, na BBC, de documentários, que chamava A Ascensão do Dinheiro. Eu vou tentar achar o link e dar aqui para vocês, eu acho que tem online. Era uma série de 2 ou 3 episódios em que ele mostrava aquelas coisas super charmosas, né? Viajando por Veneza para mostrar o começo do capitalismo, viajando para Wall Street, viajando para Londres e tal. Um seriado bárbaro. E o cara é muito carismático, ele fala muito bem, é super bem apessoado e tal. Então o cara já me chamou a atenção por esse seriado da Ascensão do Dinheiro, muito bacana. Depois eu acabei encontrando uma outra série que ele fez de palestras, se eu não me engano, eu acho que são palestras, que chama, é uma expressão em inglês, chama The Rule of Law, o domínio da lei, em que ele coloca um ponto que cada vez eu sou forçado mais a concordar, de novo, ainda mais levando em conta os descaminhos, né, do nosso país, que o mundo talvez se divida em regiões onde a lei vale, onde o domínio da lei funciona, onde a justiça funciona igual para todos, e onde não. Né? Basicamente isso. É bárbaro, não sei qual é a sua convicção política, tanto faz, mas de qualquer maneira fica a dica. Eu vou tentar também dar um link aqui para essa história da regra do domínio da lei. Esse livro, Civilização e o Resto, o Ocidente e o Resto, é extremamente interessante, porque ele toma uma posição que é um pouco polêmica, com a qual eu concordo e assumo o risco da polêmica, de dizer que sim, o Ocidente tem alguma coisa diferente, que explica sim por que o Ocidente, sob inúmeros aspectos, e é disso que ele fala, que é o tamanho do livro, mas eu juro que dá para ler rapidinho, tá? Por que o Ocidente avançou tanto em questões que vão desde ciência até economia, passando por saúde pública, qualidade de vida, o que teria explicado o triunfo do Ocidente, ainda mais que, convenhamos, o Ocidente nem sempre foi a bola da vez. Na verdade, o Ocidente só passa a ser a bola da vez de uns 500 anos para cá, ou menos até, talvez uns 300 anos para cá. Durante um bom tempo, você tem, sei lá, o Oriente bombando, você tem o mundo árabe, você tem Damasco, Bagdá, você tem China. Durante boa parte da história da civilização, o Ocidente foi
quintal, né? É lógico, abstraindo a época de Roma, claro, mas foi quintal. Então, o que acontece, sobretudo nos últimos 300 anos, acho que os últimos 300 anos são chave, que o Ocidente deslancha. E aí, o que é legal, que para explicar e para sair do lugar comum, né, aquele lugar comum, foi o Império Português, o Império Espanhol, foi não sei o quê, aquele discurso já meio gasto de imperialismo e tal, ele tenta explicar em cima de 6 parâmetros. O primeiro deles que ele coloca que teria sido o sucesso do Ocidente, porque na boa, império todo mundo teve. Teve o Império Otomano, teve o Império Japonês, teve o Império... Cara, império todo mundo teve, então não é isso. Né? O primeiro deles ele coloca como competição, a liberdade das pessoas poderem competir entre si. O segundo deles ele coloca como ciência, o fato da gente ter investido tanto em ciência. Terceiro, a questão que eles chamam de propriedade, e aqui também entra a questão de propriedade intelectual. Quarto lugar, medicina, né, a maneira como a medicina no Ocidente avançou com a autonomia da religião e tudo mais, e inclusive se expandindo até para as colônias, quer dizer, as colônias também tiveram a expectativa de vida aumentada em décadas, né? O consumo, isso é extremamente interessante porque ele está levando em conta que a queda da União Soviética jamais conseguiu prover não só um padrão de consumo, mas também alguma coisa que as pessoas quisessem consumir. Né? Ele fala aqui de um episódio que eu já conhecia, que os caras ficavam tarados por calça jeans. Calça jeans era assim, os caras iam presos, eram fuzilados por contrabando de calça jeans, tênis, essas coisas. Bom, e o último deles, que é onde eu estou agora, que é a questão do trabalho e da ética do trabalho. Tá? Eu estou gostando imensamente dessa história porque ele está repassando de uma maneira super didática, o texto dele é muito bom, tem um certo senso de humor, tem algumas provocações, tem belas ilustrações também, o livro tem umas ilustrações bem bacanas, algumas delas até emocionantes, bem emocionantes, porque são de momentos realmente chave da história humana, mas porque está me completando a minha visão do processo histórico, sobretudo da visão do progresso, seja lá o que isso queira dizer, de uma maneira deliciosa. Então essa aqui é a minha dica. Talvez você tenha outra visão política, talvez você queira explicar o Ocidente ou o progresso de alguma outra maneira, mas eu recomendo o Neil Ferguson, acho um tremendo livro, prazeroso, rico e legal, e recomendo também que você investigue as outras coisas que o Neil Ferguson publica por aí, tá? Então tá aqui, eu vou dar link, tem edição em português. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para comentar com vocês. O que será que era? Eu acho que é isso. Depois deem uma olhada nos meus vídeos, nos livros que eu recomendei anteriormente. Tem desde economia comportamental, que é uma disciplina que eu acho extremamente interessante, até um questionamento sobre a noção de felicidade, que eu também acho extremamente interessante. Eu estou tentando dar livros aqui que não são só literatura, ou que não sejam só, que sejam transformadores. E aqui está o Ocidente e o resto. Será que o Ocidente está em tão boa forma assim? Eu na boa, é onde eu aposto todas as minhas fichas. Eu gosto do Ocidente. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Leia Vale a Pena.